Esse podcast é para quem quer entender um pouco mais sobre produtividade. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Jason Aranharte de Bastiani e estou aqui com o Daniel Burdi, o meu amigo da Cal Daniel, que trabalha para tornar a vida das pessoas um pouco mais simples através da produtividade e gestão do tempo. Vamos ver o que o Daniel tem para falar para a gente hoje sobre como simplificar e tornar a gestão do tempo parte do dia a dia. Hoje eu estou aqui com o Daniel Burdi, o Daniel é da Cal Daniel e a gente vai falar sobre um tema muito importante para nós aqui, que é produtividade. Então, Daniel, primeiro se apresenta, fala um pouquinho de você, de onde você é, o que você faz, conta pra gente. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado, Jason, pelo convite. E o meu trabalho é auxiliar profissionais a serem mais produtivos. No fundo, o que eu ajudo é as pessoas a produzirem mais, entregar mais resultado com menos estresse. As empresas elas estão cada vez enxugando mais os quadros, ficando menos pessoas nos times, e essas poucas pessoas que têm a felicidade de estarem empregadas, elas têm que fazer o trabalho de 3 pessoas. E eu ajudo esse profissional a dar conta do recado. Bom, eu conheço você, conheci há algum tempo, mas eu queria que você contasse pra gente como é que você chegou até a produtividade então. Você não foi sempre um profissional que estudou produtividade, você não veio da academia, do estudo da produtividade. Como é que você chegou até aí? Conta pra gente como que é isso. Eu senti a necessidade de me aprofundar no tema, de estudar um pouco, quando eu já coordenava equipes de desenvolvimento de software. Eu percebia que o profissional de software ele perdia muito tempo, ele gastava muita energia tentando se organizar para conseguir começar a trabalhar. É muita coisa chegando, e-mail chegando, requisição chegando, e ele gastava muito tempo, muita energia tentando se organizar. E aí eu comecei a pesquisar metodologias, como é que eu posso ajudar esse profissional a realizar o trabalho dele. E aí entrei em contato com o GTD, através de um livro. Pesquisando na internet, você acaba caindo nesse autor, David Allen. Eu comprei o livro, estudei, comecei a usar, me encantei, tem conceitos fantásticos. E aí comecei a usar com os meus times. Então foi dessa forma, a minha motivação foi de ajudar o meu pessoal a conseguir trabalhar. Certo, então, se eu estou entendendo bem, para a pessoa que está ouvindo a gente entender bem. Então você não era um cara super produtivo, você era um cara que estava procurando ajudar as outras pessoas com produtividade, foi procurar como fazer isso e caiu na metodologia que a gente vai conversar hoje, que é o GTD. É isso? Exatamente. O que acontece, Jason, que eu tenho assim, vamos dizer, um prazer já de me organizar, é algo natural para mim, eu gosto de fazer, eu gosto de me organizar, eu gosto de me planejar. Mas eu reparei que para a maioria das pessoas isso não é um prazer, muito pelo contrário, é um grande desafio, é um grande problema. E aí que eu fui buscar, como é que eu posso ajudar as pessoas que não têm isso tão naturalmente como eu tenho de organização? E aí eu achei essa metodologia. É bom que você explique isso então, porque agora fiquei mais tranquilo, porque eu não sou um cara que tem prazer em me organizar. Eu preciso fazer isso, mas eu não tenho prazer. A metodologia me ajuda com isso. E você tinha pessoas que você precisava ajudar com isso, é isso? Exatamente. Muito legal. Legal. Você falou que você ajuda as pessoas, né, na produtividade. Então, vamos começar do início, porque tem uma pessoa que está nos ouvindo ali que talvez não saiba direito do que a gente está falando. Então, explica pra gente o que é produtividade. Explica pra pessoa que está te ouvindo o que é produtividade. Então, produtividade muitas vezes é confundida com fazer mais. Então, eu vou ser mais produtivo, eu tenho que fazer mais. E não é isso que eu entendo que seja produtividade. O conceito que eu gosto de aplicar é de eu conseguir me engajar apropriadamente com aquilo que eu estou fazendo. Eu posso ser muito produtivo em uma reunião, se eu estou focado naquela reunião, se eu tenho os materiais adequados para a reunião, se eu me preparei para aquela reunião, eu estou sendo super produtivo numa reunião. E eu também posso ser muito produtivo numas férias.
Nas minhas férias, se o meu objetivo é descansar, é relaxar, a minha produtividade vai estar ligada a isso. Se eu consigo descansar, se eu consigo ler um bom livro, se eu consigo ficar tranquilo. Então, produtividade não quer dizer fazer mais, não quer dizer trabalhar mais. Quer dizer eu conseguir me engajar apropriadamente com aquilo que está na minha frente, que é com aquilo que eu decidi focar. Então, quando a gente está falando de produtividade, uma coisa que tem muita relação com isso, me corrija se eu estiver errado, é a qualidade da entrega que você está fazendo. Certeza. Produtividade com qualidade, sim. Mas aí tem vários pontos, né, Jason? Que a qualidade ela também varia de acordo com o empenho que você tem condições de dar para aquele tema. Por exemplo, tenho que fazer uma apresentação e eu tenho apenas 2 horas para me preparar para essa apresentação. Então, ser produtivo nessas condições quer dizer preparar a melhor apresentação possível com o recurso que eu tenho, que é 2 horas. Então, não quer dizer que se eu tivesse 40 horas para preparar para essa apresentação, a qualidade seria outra. Mas não quer dizer que eu fui mais produtivo num caso ou no outro. Ah, que legal. Então, ficou muito claro, então, que claro que a produtividade é a qualidade que você pode dar com os recursos que você tem. Exatamente. Né? Muito legal, porque o nosso profissional, a pessoa que está nos ouvindo, muitas vezes trabalha sob pressão, com um tempo limitado e talvez se ache improdutiva e às vezes ela não é. Às vezes ela é, mas às vezes ela não é. Então, legal saber disso, muito bacana. E me fala uma coisa, então, por que a produtividade é importante hoje? Por que isso está em voga? Eu vejo a produtividade até como uma questão de qualidade de vida. Você acabou de falar, né? O profissional está sob pressão, tendo que entregar muita coisa, tempos curtos, recursos limitados. E como é que eu lido com tudo isso de uma forma construtiva, positiva, sem perder qualidade de vida, sem perder a minha tranquilidade e o meu foco? Então, para mim, a produtividade ela é central, é eu entender qual é o desafio que eu tenho pela frente e com os recursos que eu tenho, o que é o melhor que a gente consegue ter. É qualidade de vida, é qualidade da entrega, é tudo. Legal. Então, ainda falando um pouquinho do porquê a produtividade e o que é produtividade, a conversa está enveredando para um lado aqui, que a gente não está falando então só da produtividade da pessoa na empresa, né? O nosso amigo que está nos ouvindo ali, muitas vezes não está sendo produtivo em casa, com a esposa, com a sogra, não está sendo produtivo com os filhos. Isso acontece? Também tem produtividade aí em casa? Exatamente. A gente tem uma vida complexa, a gente tem vários papéis. E quando a gente lida com o tema produtividade, eu não falo apenas do papel profissional. Eu penso que a produtividade é da vida como um todo. Desde aspectos de saúde, aspectos de finanças, aspectos sociais, aspectos de lazer. Eu posso avaliar a minha produtividade em todas essas áreas da minha vida. E o ideal é que eu consiga ser produtivo em todas elas. Então, entendi, Daniel, ficou mais claro, mas eu quero puxar uma coisa que você falou um pouquinho ali atrás, que tem uma relação do engajamento, né? Quando você fala isso, para mim clareia algumas coisas aqui na minha cabeça que talvez eu não tivesse tão claro assim, e a pessoa que está me ouvindo, talvez o meu amigo que está ouvindo não saiba. Explica pra gente o que é esse engajamento e qual o impacto que ele tem na produtividade, né? Exato. Então, a produtividade, para mim, para essa metodologia que eu uso, que depois a gente vai falar, ela está relacionada a eu conseguir ter um engajamento apropriado com a atividade que eu estou fazendo. Por exemplo, a gente está aqui gravando esse podcast, fazendo essa conversa. O que é ser produtivo agora para mim? É eu conseguir estar engajado na conversa e não pensando no e-mail que eu tenho que responder, no cliente que me ligou. Se eu ficar pensando em todas essas outras coisas nesse momento, eu não vou conseguir me engajar apropriadamente para fazer um podcast bacana, para transmitir alguns conhecimentos legais. Ou seja, daí a sua produtividade, então, aqui nesse momento vai ser menor, porque a sua cabeça não está totalmente aqui. Exatamente. É isso? O meu engajamento é parcial. Entendi. É como se eu tivesse metade aqui e metade resolvendo algum outro problema. Que, na verdade, eu também não estou nem resolvendo outro problema, mas ele está simplesmente interferindo na minha produtividade aqui nesse momento. Legal, muito a ver com o foco, então, que é uma coisa que a gente bate muito aqui e está totalmente ligado, né, com esse tema da produtividade. A gente acabou citando por alto o GTD, mas então vamos oficializar isso. O método que você trabalha é o GTD. Fala um pouquinho, fala o que significa GTD, conta pra gente um pouco desse método, fala o que é isso. O GTD é um livro, ele foi criado pelo David Allen
David Allen ele estudou por mais de 20 anos profissionais de alta performance. Durante esses 20 anos ele tentou entender o que esses profissionais que produzem muito em todas as áreas da vida, não estou falando apenas da área profissional, o que eles fazem em comum. E aí ele chegou a um conceito muito simples e criou essa metodologia que se chama GTD. O GTD, desde que foi lançado, isso tem mais de 20 anos atrás, ele se tornou a metodologia mais conceituada, mais famosa, mais aclamada no mundo inteiro em termos de produtividade. Então, nesses 20 anos que ele está no mercado, ainda não surgiu nada que falasse, olha, isso aqui é melhor que o GTD. Engraçado, você está falando para mim de uma metodologia de 20 anos atrás e que você me diz que ela ainda é atual. Houve um lançamento de um novo livro agora, né? Saiu uma revisão do livro, mas a metodologia é rigorosamente a mesma. Houveram algumas atualizações de nomenclatura, pelo que eu entendi, uma coisinha ou outra acertada ali, mas o método não mudou drasticamente, né? É isso mesmo. A gente até pensa, poxa, um negócio que tem 20 anos e deve estar velho, não é? Mas não, é super atual, os conceitos se aplicam perfeitamente e a essência do GTD, no entendimento lá do David Allen, é que a nossa mente ela serve para ter ideias e não para guardá-las. Então, pelo GTD, você não deve ter na sua mente datas, compromissos. Eu preciso entregar isso amanhã, eu vou ter uma reunião depois de amanhã, eu fiquei de mandar um e-mail. Todos esses compromissos não ficam na nossa cabeça. Eles ficam fora da nossa cabeça, liberando um espaço para você ser criativo, para você resolver problemas. Então esse conceito ele não fica velho. Há 20 anos era importante eu ter espaço na minha mente e hoje continua sendo muito importante eu ter espaço na minha mente. Uma coisa que eu vou pedir para você explicar, que eu acho que significa muito para mim quando eu traduzi o que é GTD, fala pra gente o que significa o termo GTD. O termo é Getting Things Done. No livro em português é A Arte de Fazer Acontecer. E o nome desse livro ele foi dado pelo editor. O David Allen, quando ele escreveu a metodologia, ele não tinha um nome muito certo, né? GTD, mas o editor achou bacana e ficou. Então, hoje, se o nosso ouvinte quiser se aprofundar, procurar GTD, ele vai encontrar muita coisa, tanto escrito em português como em inglês, tem YouTube, um vasto material. Explica um pouco o que é o método, então. A gente está falando de GTD, a pessoa que está ouvindo a gente, aí tem um amigo nosso que está ouvindo e está pensando, o que será que é isso, né? Explica então, vamos tirar isso da curiosidade. O GTD, ele é um método, ele é um processo de trabalho. Ele vai lidar com tudo que você tem que fazer. Desde uma pequena ação, que é um telefonema que eu tenho que dar, é comprar a ração do cachorro, até preparar um plano estratégico, até preparar um plano de vendas. Tudo que eu tenho que fazer, o GTD vai nos ajudar a organizar. E ele consiste em 5 passos, e eu não vou passar agora por todos os passos, né? Mas a ideia central dele é o seguinte: capture tudo que você tem para fazer fora da sua mente. Esse é um ponto muito importante. Capture fora da sua mente. O que quer dizer isso? Escreva. Você está ouvindo esse podcast, você lembrou que você tem que comprar gás para sua casa, por exemplo. Você tem que escrever isso, anota, não deixa na sua cabeça. Você lembrou que tem que comprar tinta para o pintor que vai na sua casa. Você lembrou que você tem que falar com um colega seu no trabalho sobre uma remuneração, sobre férias. Primeiro passo do GTD, escreva. E para a gente escrever, a gente tem que ter um dispositivo de captura com a gente o tempo inteiro. Passou uma ideia, você captura, você escreve. Pode ser o seu celular, você pode capturar mandando uma mensagem para você, pode ser um bloco, pode ser uma agenda, como você quiser, mas não deixa aquele negócio ficar na sua cabeça. Muito legal você falar disso, que isso é o que eu acho que a maioria das pessoas já acabam fazendo, né? Elas acabam capturando. E os 5 passos do GTD, você encontra em qualquer lugar esses passos, é público, tem no livro, mas é incrível como eles fazem sentido. Né? E você que está ouvindo a gente está pensando, gente, isso é um método aí, eu já faço a minha lista, sei lá, acho que não tem muita relação, isso não vai me dar a produtividade que eu preciso de ferramentas maiores. Olha, eu vou te falar a verdade, nós aqui na empresa fizemos um treinamento interno com 20 pessoas sobre GTD, com o Daniel, e é impressionante
a satisfação das pessoas no fim do treinamento, como isso pode ajudá-las, assim, elas conseguirem entender que, ter um passo de esclarecer, que não é na hora que eu estou coletando, você separar essas duas coisas, eu vou falar disso que para mim faz muito sentido. A gente costuma coletar as coisas e já vai resolvendo enquanto coleta. O GTD fala, você não deve fazer isso de forma alguma, só colete. Na hora de esclarecer, você vai dar fim para aquilo, vai usar aquele fluxo que você apresentou. Poxa, é uma coisa que entrega pra gente um poder sobre as ações, para eu que fiz o curso, para as pessoas que fizeram o curso, isso ficou muito evidente. Então, é muito legal você falar isso de que, às vezes a gente sai pensando que é uma listinha de tarefas, né? Exatamente, e é muito diferente. Geralmente uma lista de tarefas é uma mistura de coisas que você tem ali. Coisas pequenas, coisas grandes, mas em geral, a lista de tarefas ela não te ajuda muito a executar aquilo que está lá. Coisas óbvias, perfeito. Ligar para uma pessoa, a lista de tarefas ajuda bem. Mas às vezes você captura ali uma coisa mais complexa. Você pode ter uma captura tipo um filho que está indo mal na escola, um parente que está doente, um problema financeiro. Se você colocar isso na sua lista de tarefas, você vai olhar aquilo, filho indo mal na escola, você não sabe o que fazer. E qual que é a tendência? Você pula aquele item e você vai fazer outras coisas que são mais fáceis. O GTD ele ajuda a pegar essas coisas também mais complexas e simplificar. Ele vai fazendo algumas perguntinhas que você fala, puxa, agora eu já sei como colocar esse projeto em andamento. Muito bom. Eu vou trazer então um pouquinho para o lado do profissional da qualidade, que é geralmente quem nos escuta, porque o profissional da qualidade, você falou de coletar, né? E coletar, Daniel, me corrija se eu estiver errado, mas é uma ideia que veio na tua cabeça, é o e-mail que chegou, é isso, né? Exatamente. É o chefe que passou e falou, tô pedindo aquele relatório para amanhã, viu? Tudo isso é coleta, certo? O profissional da qualidade, na verdade o nosso amigo que está nos ouvindo, seja ele um profissional ou não da qualidade, ele tem uma dificuldade razoável porque ele tem as fontes de coleta são inúmeras. A gente está falando de WhatsApp, e-mail, telefone, o chefe, o colega, na hora do almoço, tudo isso, as ideias que vêm à cabeça, ele tem um mundo de coisas para coletar. Como que a gente lida com essa quantidade absurda de fontes de ideias e de coisas para a gente fazer? Como que lida com isso? O ideal, Jason, é a gente escolher alguns dispositivos de captura. Não precisa ter um só. E quando eu falo dispositivo de captura, eu estou falando bloquinho. Um bloquinho você pode carregar no bolso, né? O pessoal de qualidade às vezes caminha pela fábrica, não tem outras ferramentas junto. Então, a recomendação é você ter poucos dispositivos de captura, mas ter o suficiente que permita que 24 horas por dia você esteja apto a capturar alguma coisa. Acordou no meio da noite, você tem que ter como capturar aquilo. Teve uma ideia no meio da noite, eu tenho que poder escrever. Posso mandar uma mensagem para mim no meu celular, posso ter um bloco do lado da cama. Então, o profissional da qualidade, ele precisa decidir quais são os dispositivos de captura que ele vai usar. E entender que esses dispositivos, eles deveriam cobrir as 24 horas do dia dele. Então, por onde ele circula, ele tem que ter um dispositivo do lado dele. Se ele fica muito no carro, indo de um lugar para o outro, como é que ele vai capturar no carro? Pode usar um gravador de voz, pode capturar no próprio celular. Mas é importante tomar essa decisão. Ele olhar as 24 horas do dia dele e pensar, bom, nesse período, o que eu vou usar para capturar? Nesse período, o que eu vou usar para capturar? E assim por diante. Só que como você falou, muitas vezes a pessoa ela já captura de uma forma ou de outra. O GTD, o que ele traz de novo na captura? Ele sugere que a gente seja muito mais exigente, muito mais rigoroso. Não é de vez em quando eu capturo, quando eu tiver... Não. Qualquer coisa que passou na sua mente, que alguém te pediu, você captura na hora. E todas as coisas. Não é de vez em quando. Então, essa é uma diferença, o rigor. E uma outra diferença é, ele nos ensina o que fazer com aquilo tudo que eu capturei. Porque senão você fica aí... Que é o segundo passo ali, né? Exatamente. Mas ainda no primeiro passo, uma coisa que eu acho muito legal é que você não decide sobre a captura na hora que está capturando. Você pode capturar lixo. Isso é uma coisa que me deu uma certa tranquilidade. Você pode anotar uma ideia que simplesmente é uma ideia ruim. Que na hora que você for fazer o segundo passo, você fala, cara, não sei porque eu estou pensando nisso, não faz o menor sentido.
né? Então, quem nunca teve uma ideia ruim, anotou pensando que era maravilhosa. Na hora, no dia seguinte, olhou para aquilo e falou, isso aqui não faz nenhum sentido. Então, você captura lixo, o GTD tem um jeito para tratar o lixo também. Então, ele possibilita isso. Isso foi uma coisa que eu gostei bastante no método. Então, trazendo para o profissional de qualidade, que você falou do bloquinho, eu aposto que tem alguém falando, cara do céu, o que eu estou ouvindo aqui? Os caras estão falando de papel. Eu fiquei impressionado com os sistemas em papel que você mostrou, que funcionam, né? Que funcionam. Eu mesmo não vou usar papel, mas o nosso profissional da qualidade, ou o cara que está ouvindo a gente, pode ser um cara da produção, que simplesmente não pode usar celular na fábrica. Eu capturo tudo no celular. Ele pode muito bem anotar isso num bloco, no fim do dia ele transfere para o celular, ou transfere para o sistema dele que vai estar em algum lugar. Essa que é a ideia, né? Na hora de fazer o processamento, de fazer, que agora se chama esclarecer, ele vai conseguir fazer isso com tranquilidade, porque ele tem tudo capturado. Perfeito. Muito bom. Uma outra coisa que tem aqui que eu acho que vale a gente colocar é que o profissional da qualidade, ele depende muito de outras pessoas, e falando especificamente do profissional da qualidade, mas não exclusivamente dele, né? Muitas pessoas que trabalham, por exemplo, o pessoal do marketing, às vezes depende do comercial, o pessoal da produção, às vezes depende da qualidade. Então, o profissional da qualidade, em especial, ele acaba dependendo muito dos outros e, principalmente, ele cobra muito os outros para executar o trabalho deles. Tem que tratar uma não conformidade, tem que fazer a coleta do indicador, tem que analisar o indicador, tem que levar a informação para análise crítica, ele acaba fazendo esse trabalho. Cara, o GTD ajuda esse nosso amigo? Sim, essa questão de cobrar, depender dos outros, tem alguns conceitos que são muito interessantes. Não adianta você ficar bravo se o seu colega não está entregando aquela informação que você precisa. O que o GTD nos propõe é sempre pensar em termos de próxima ação. Então, digamos que a Monize está me devendo algum material. Não adianta ficar bravo. Eu tenho que pensar, qual é a minha próxima ação com relação a isso? E definir isso. Então, quais são exemplos de próxima ação? Ligar para ela, mandar um e-mail, falar com o chefe dela. Eu defino qual vai ser a minha próxima ação e estabeleço quando é que eu vou fazer. Olha, eu vou esperar até quinta-feira esse material. Se não vier, eu vou falar com o Jason sobre esse tema. O que o GTD nos propõe é que eu não deixe nada na minha cabeça, porque senão eu posso ficar com essa preocupação. Puxa, esse material não vem, será que vem, será que não vem? Ele é muito pragmático. Defina a próxima ação, mesmo em cobranças. E aí você pode colocar no seu calendário um lembrete. Quinta-feira, se não receber um material, ligar para o Jason. Legal, isso é uma coisa que você vem falando, eu estou falando muito legal, muito bom, porque eu estou lembrando do curso que a gente acabou de fazer, né? Nós fizemos ontem o curso. E me vem coisas porque o meu sistema falhava, né? Que o GTD é um sistema construído, né? Você constrói um sistema para trabalhar com ele. E quando a gente fala de construir sistema, principalmente na área de tecnologia que somos nós, né? Pensa em software, não tem nada a ver com isso, né? É uma sistemática de trabalho, tem muito mais a ver com disciplina e autocontrole do que qualquer outra coisa. E quando você coloca isso dessa simplicidade que ele traz e o poder que ele entrega de, olha, eu já sei qual que é a próxima ação. E quando você entende naquele fluxo que você nos apresentou, o GTD tem um método de trabalho incrivelmente simples, que daria para a gente explicar nessa entrevista, mas a pessoa não ia entender porque ela tem que ter toda a bagagem para compreender, mas é extremamente simples quando você vai colocar no papel. Você anota 3 folhas de papel e acabou, o GTD não tem mais nada para escrever dele, né? O livro do David Allen, ele ajuda a gente a entender as nuances do porquê ele construiu aquilo, de onde ele tirou, mas o método é simples. E você que está ouvindo deve estar meio incrédulo, assim, isso não funciona, né? Então, o que eu vou te propor é o seguinte, venha falar com a gente, porque a gente está fazendo o GTD aqui, e aqui funciona, né? Quando você vai estar ouvindo esse podcast, nós já vamos estar rodando o sistema com mais de 20 pessoas. Então, você pode nos perguntar, e se não funcionar, o Daniel vai ficar bravo comigo, eu vou falar, Daniel, não funciona, mas eu já sei que funciona comigo, o meu tinha algumas falhas, esse treinamento com o Daniel foi fantástico para me ajudar a entender onde estavam essas falhas, então ele pode ajudar bastante. Então, você já explicou a diferença da lista de tarefas para o GTD, que é um negócio que, será que é? Será que não é? Então, tem uma pessoa nos ouvindo lá e essa pessoa, ela quer começar a evoluir na produtividade. Sabe, o que você poderia falar para ela? Falar, você quer ser mais produtivo? Eu vou te ajudar, vamos lá. Eu penso que duas
técnicas podem ser usadas imediatamente. Sempre lembrando que o nosso objetivo é que a sua mente fique o mais tranquila, o mais vazia possível de compromissos. Porque, lembram no início eu falei sobre definição de produtividade, eu consegui me engajar apropriadamente. E se a minha cabeça, se a minha mente está cheia de coisas, cheia de compromissos, cheia de coisas em atraso, eu não consigo me engajar com nada apropriadamente. Então, qual é a dica para eu ter a minha mente mais tranquila? Primeiro, uso intensivo do calendário. Pode ser um calendário no Google, pode ser Outlook, pode ser no papel, mas coloque ali no seu calendário, na sua agenda, tudo que você precisa fazer. Fiquei de marcar um médico na quinta-feira de manhã, coloca lá, agendar médico. Tem que pagar uma conta no dia 15, pagar conta. Ligar para uma pessoa, me preparar para uma reunião. Coloca no seu calendário tudo que você tem que fazer, não deixe na sua cabeça. Seu chefe pediu um relatório para sexta-feira, coloca lá na quarta-feira à tarde, preparar relatório para o chefe. Isso já vai te dando assim um escoamento para as coisas que você tem para fazer. Então essa é uma primeira dica que eu acho assim, de fácil utilização. E a outra é seja intenso na sua captura. Para alguns minutos, pensa no seu dia, define que dispositivos você vai usar, quais são os principais dispositivos. O mais usado é o celular. O jeito mais prático de capturar no celular é você mandar e-mail para você mesmo. É isso mesmo. Então você está na rua, lembrou de algo, você às vezes está na rua, vê um outdoor, ouve alguma coisa no rádio, aquilo dispara alguns pensamentos. Puxa, isso aqui eu poderia usar numa proposta que eu estou fazendo no cliente. Manda um e-mail na hora para você mesmo sobre aquela proposta, usar tal ideia. Se a pessoa não tem uma ferramenta que ela já utiliza padrão, ela usa esse subterfúgio para não perder a ideia. Exatamente. No meu caso, que eu já tenho uma ferramenta para o controle das minhas tarefas, eu posso só dar uma nova tarefa e já anoto ali tudo que eu lembrei. Exatamente. Então, muito legal. Então, essas duas dicas, use o calendário intensamente, capture intensamente, elas têm um poder assim muito grande. Porque o número de ideias que a gente tem na rua, falando com pessoas que a gente não captura e que poderiam melhorar a nossa entrega, uma ideia que o Jason me deu, que a Monize me deu, que o Jackson me deu, e eu simplesmente não capturei, achei até interessante a ideia, mas não capturei e fui em frente. Perdi oportunidades imensas. Agora mesmo, a gente estava gravando um podcast, eu vi o gravador, achei muito legal. Capturei o modelo dele e tudo para depois tomar uma ação. Eu podia olhar, achar legal e achar que eu ia decorar, achar que na hora que eu fosse precisar para gravar um podcast eu ia lembrar. Não, isso não vai acontecer. Ou então, a maioria das vezes nós fazemos, né? Ah, que legal, o que é? Você fala o número do gravador, você procura no Google, é esse aqui, é esse aqui mesmo. Pô, que legal, o que faz aquilo. E acabou o assunto. Você nunca mais vai lembrar o nome desse gravador. Quando você for precisar daqui 6 meses, talvez você não me encontre disponível para te responder. Exatamente. Não lembre com quem que você viu esse gravador. Então, eu sou uma prova viva de que você faz isso. Esses 2 dias que a gente passou junto conversando, que você coletou um monte de coisa. Ideia boa não teve nenhuma, né? Porque foi ver tudo da gente. Mas você coletou um monte de coisa que foi muito legal. Eu via você falando, eu vou coletar. É até engraçado o termo, Daniel, pra gente. Assim, eu vou coletar. Uma pessoa que tá por fora do GTD, ela deve falar, esse cara é maluco, né? Ele vai coletar o quê? Minério? O que ele tá fazendo? Ele tá coletando ideias. Então, muito legal. Eu presenciei isso. Eu posso dizer que você usa, com certeza absoluta, o GTD. E para tudo, ideias de filmes, de livros, dicas, sugestões de saúde. O tempo inteiro tem ótimas ideias e coisas voando ao nosso redor. E o que o GTD propõe, captura esse negócio na hora. A gente falou muito de captura, né? Explicamos bastante o que é. Eu vou falar um pouquinho de 2 coisas que eu acho muito importante, que é o esclarecer, só para vocês precisam saber esclarecer as coisas, senão a captura vai ajudar, mas não vai resolver. O GTD funciona porque existe esclarecer. Isso para mim é claro, assim. Tem um método, tem um funil para usar o esclarecer, então eu achei isso fantástico. O organizar é feito junto com o esclarecer e tem um método para usar o organizar. Então, outra coisa, tem uma técnica, você não sai organizando, você tem a técnica de como organizar isso, o que é um projeto para o GTD, o que é uma aproximação para o GTD, como que uma coisa encadeia a outra. Poxa, fantástico. Uma coisa que me chamou muita atenção e que eu gosto muito também, que eu preciso falar, que muitas pessoas como eu me perco na minha agenda.
porque eu não faço revisão semanal da agenda, eu não uso refletir. Então, o GTD é um sistema completo, né? É fácil de ver isso quando a gente começa a conhecer um pouco mais. Eu já tinha lido o livro, já tinha estudado, já estava começando a fazer as coisas pelo meu jeito, mas depois do treinamento, você identifica cada ponto que as coisas estão faltando. A pessoa consegue implantar o GTD sozinha, né? Se ela quiser sem treinamento, consegue, mas eu acho que o trabalho é grande, mas ela consegue. Se você fala, não quero fazer treinamento, eu não gosto do Daniel, vou fazer sozinho, você consegue, pega o livro lá, bate cabeça, manda e-mail, pede ajuda, você vai conseguir. Mas é muito claro a diferença disso para ser organizado do seu jeito, né? Eu acho que essa é uma coisa que é importante deixar clara, é bem diferente. Legal essas 2 dicas finais que você colocou, pra gente se caminhando pro fim aqui. Eu queria lembrar de algumas coisas que você falou pra gente deixar como uma espécie de revisão para a pessoa que está nos ouvindo sobre produtividade. A primeira delas que eu vou destacar, e você complementa se eu esquecer alguma coisa, é que a produtividade ela tem a ver com a qualidade que você pode entregar para aquilo que você vai fazer no tempo que você tem, né? Que é basicamente o engajamento que você dá para aquilo. É isso mesmo, né? Exatamente. Como é que eu consigo me engajar? Ter um engajamento o mais apropriado possível com aquilo que eu decidi fazer. E aqui eu quero puxar uma coisa que sempre me atrapalhou muito. Eu trabalho com muitas pessoas legais aqui na empresa, você conheceu vários deles, e que eu vejo que atrapalha muita gente aqui também, que é a cabeça cheia, né? A cabeça carregando 1 milhão de coisas, eu tenho que viajar amanhã para São Paulo, depois... Todo mundo tem muita coisa para fazer, essa que é a verdade. E o GTD parece que ele dá uma calma, né? Porque você coloca tudo isso num sistema confiável mas Jesus, como você vai lembrar daquilo? O GTD vai me lembrar, ele vai me dizer. Eu não tenho que saber. Se eu organizei o sistema, eu vou fazer. Muito legal. Uma outra coisa que eu gostei que a gente falou, que não é só para o trabalho, né? As pessoas produtivas têm que ser produtivas em casa também. Eu acho que é legal falar disso. A produtividade é para a vida, não é para um aspecto da sua vida. Porque às vezes você dá atenção para um aspecto e outros ficam completamente órfãos. E é engraçado como isso tem uma relação direta com o grau de felicidade que a pessoa tem durante a vida, né? Se ela consegue entregar aquilo. É meio solto, mas a gente conversou um pouco no treinamento e foi muito claro isso para mim, que quando você está sendo produtivo, você está sendo feliz, né? Eu tô conseguindo entregar no tempo que eu tenho, eu entrego a qualidade possível naquilo que eu tô fazendo, com o engajamento que eu dei. Eu acho que a gente podia trazer para cá, Jason, aquela sua experiência que você compartilhou do correr. Que tem vezes que você corre. Fala um pouco dessa experiência. Eu costumo correr de manhã e tem situações que eu estou correndo que quando eu corro de manhã antes de vir para o trabalho, é de um jeito, porque a minha cabeça está 1 milhão por hora. Como o meu GTD está meio furado, né? Agora está azeitado, mas ele estava meio furado, tinha coisa que ainda ficava pipocando na minha cabeça. E eu ficava, no lugar de eu coletar, eu falava, tenho que fazer isso hoje lá na empresa, hein? Hoje eu não posso esquecer a hora que eu chegar. E isso não me dava o mesmo grau de satisfação de correr no sábado. Porque no sábado, eu simplesmente, quando eu saía para correr, eu falava assim, eu não quero nem pensar na empresa hoje. Hoje eu quero um momento para mim. E a felicidade que eu tenho quando isso está mais controlado, né? Então, mas vale a pena a gente estressar. Por que isso acontece? Porque quando você está correndo e já vai para o trabalho, a sua mente ela já está, vamos dizer assim, invadida, contaminada pelos pensamentos, pelas coisas que vão acontecer depois. E quando você está no final de semana, a sua mente não está contaminada por outras coisas. A definição de produtividade que eu estou aqui compartilhando é justamente isso. Eu consegui me engajar apropriadamente naquela corrida. O ideal é eu conseguir realmente correr usufruindo da corrida, aquilo que você consegue fazer no final de semana. Ou seja, correr pensando na corrida. Será que eu estou no passo certo? Será que eu estou no tempo certo? Isso é a velocidade que eu quero ter nessa corrida. Exatamente. E isso vale para reuniões, vale para o momento que você está tomando café da manhã com seu filho. Tudo isso é ser produtivo ou não ser produtivo. Que vai um pouquinho para uma conversa que hoje tem muita discussão, que é o famoso estar presente, né? Você tem que estar ali naquela hora. Muitas vezes nós temos um trabalho muito grande para ser resolvido. Você viu, a gente estava no meio da semana e você viu no treinamento aqui de um dia e meio, né? E a correria que foi para todo mundo está aqui esse dia e meio. Mas não adiantava nós estarmos com a cabeça lá no nosso trabalho. É melhor estar aqui, aproveitar o máximo possível daqui
E o GTD ajuda isso, né? Ele ajuda, se o meu GTD estiver rodando, o que vai acontecer? Mesmo de manhã, quando eu sair para correr, eu sei que está tudo sob controle. Se aparecer alguma coisa, eu coloco o celular, gravo, fazer isso. Pronto, está coletado, a hora que eu chegar na empresa, eu coloco no meu sistema e tudo vai acontecer normalmente, né? Exatamente, é isso aí. Muito feliz, Daniel, por você poder gravar com a gente esse podcast, e porque a gente vai poder ajudar mais gente a entender a produtividade. A gente sabe que o Brasil tem um gap de produtividade absurdo, isso é uma coisa para outro podcast. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, tem várias fontes que pode pesquisar, e a gente sabe também que a produtividade tem um impacto direto na felicidade das pessoas com a realização do trabalho delas. Então, eu fico feliz que eu acho que isso vai ajudar mais gente. Então, agradeço você por participar. Eu queria que antes de a gente encerrar o podcast, antes de você terminar a sua parte da entrevista, depois eu vou para os avisos finais, eu queria que você falasse um pouquinho da Cal Daniel. Fala pra gente, vamos fazer um jabá, né, cara? Você veio até aqui, tudo bem que a gente contratou você para o curso, mas o podcast não estava no pacote. Então, aproveita para falar um pouquinho do que sua empresa faz, como que ela ajuda as pessoas a serem mais produtivas. Basicamente, a gente faz treinamentos, e são treinamentos, boa parte dentro de empresas. Então, 95% do que eu faço são treinamentos dentro de empresas. Assim como a gente vê aqui na ForLogic, a gente vai no Bradesco, a gente vai na Siemens, a gente vai na Volvo. Todas as empresas que têm equipes reduzidas, que têm que entregar muito, acabam nos contratando. E, em geral, é um treinamento de um dia, mas sempre com um acompanhamento pós-treinamento. Porque em um dia você aprende, você se sensibiliza, mas você não sai usando 100%. E a gente gosta de acompanhar o pós-treinamento. E se alguém tiver curiosidade, pode ir no site, na Cal Daniel, ou também tem no Facebook um grupo GTD-BR. E ali a gente apoia todo mundo, não precisa ser cliente. Olha, eu quero usar GTD, estou com uma dúvida, me dá uma dica. Posta lá sua pergunta que vai ter alguém te ajudando. Muito legal, vou deixar o link do site do Daniel, é www.caldaniel.com.br, Cal com 2 L's, né? Isso, eu vou deixar lá também o link pro grupo do Facebook. No roteiro do podcast, quem quiser pode acessar lá. Mais uma vez, muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço, Jason. Fico feliz por você estar aqui. Sou um fã da ForLogic. Obrigado. Uma empresa pequena, mas com um potencial, com uma força, com uma vontade de fazer as coisas bem feitas admirável. Parabéns. Obrigado, valeu. O QualiCast é patrocinado pela ForLogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade.